E aí, meu povo, tudo bem? Tudo tranquilo? Aqui é o Tony De Vito. Ó, chegou por aqui? Já dá o like para fortalecer, não esquece. Comente, fala para mim de onde você está me assistindo, compartilhe este conteúdo. Manda para os seus amigos, para suas amigas, espalha nos grupos e vamos que vamos, por um Brasil mais progressista. Gente, é impressionante a falta de escrúpulos desse sujeito chamado Pablo Marçal. Agora, ele declarou que está esperando que Lula passe dessa para melhor, para ele poder assumir a presidência. Veja bem, eu vou até evitar falar essa palavra que começa com M, termina com T, porque é pesado. A gente não pode falar certas palavras, senão poderemos ter problemas aqui. Mas, tá bem claro, Pablo Marçal soltou um apito de cachorro para seus seguidores fanáticos. É preciso que Lula parta para que Marçal tome o lugar do presidente da república. Pablo Marçal está dando recado para os seus insanos, para o seu gado, que é basicamente o mesmo gado do Bolsonaro, é a mesma corja, com a diferença que o gado do Marçal é mais jovem, é um gado ainda mais antenado na internet, mas é quase o mesmo público. E ele já deu a senha, deu o código, como o coach gosta de dizer. Lula precisa ser retirado do caminho de Pablo Marçal. Seria uma ameaça? É um apito de cachorro para que outras pessoas façam com Lula aquilo que Pablo Marçal não tem coragem de fazer? Isso para mim é gravíssimo, minha gente. E nós vamos falar desse absurdo agora. Candidato do PRTB à prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, fez uma declaração polêmica. E eu diria que é mais que polêmica, chega a ser criminosa, insensível, podre. E várias pessoas consideraram como uma ameaça. Ele falou isso durante sabatina do site UOL. Ao ser questionado sobre as eleições de 2026, o coach de extrema-direita, que já foi preso por integrar uma quadrilha de fraude bancária e tem entre seus correligionários pessoas ligadas ao crime organizado, condicionou sua candidatura à presidência à morte do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Veja só o que este espantalho disse. Eu nunca escondi que eu serei presidente do Brasil. Eu vou mudar São Paulo para mostrar para o mundo inteiro, não é só para o Brasil, que é possível o brasileiro ser o povo mais próspero da terra. Sem Bolsonaro elegível, a gente tem um Tarcísio, a gente tem um Zema para vir de vice, que já pediu, tem bons governadores. O Ratinho tem uma turma muito boa. Mas se o Lula morrer, eu saio candidato a presidente do Brasil. Então a única condição que eu vou colocar vai ser essa. Por quê? Eu acredito que o Bolsonaro vai voltar a ter elegibilidade. É remota, mas eu acredito, afirmou o coach. Você ouviu bem. Ele precisa que Lula morra para ele ser candidato. Vindo de alguém que tem seguidores fanáticos, isso aqui é claramente uma ameaça. O Lula está correndo risco, mais do que já corre, porque agora um político que tem seguidores alucinados, insanos, acabou de dizer para esses seguidores que Lula precisa morrer. Como que a gente vai interpretar isso, se não exatamente como uma ameaça à integridade física do presidente da República? E ele disse mais: eu deixo para o povo de São Paulo saber. Com a morte do Lula, pode escrever assim na notícia: se Lula morre, porque ninguém dura para sempre, eu viro candidato a presidente. Completou o sujeito que já foi preso e condenado por participar de quadrilha de roubo a banco. A fala de Marçal sobre a morte de Lula tem sido interpretada como um apito de cachorro. O que é isso? É uma mensagem aparentemente inofensiva, mas que visa mobilizar ou influenciar seus seguidores com ideias extremas. O tom dúbio permite que, em caso de contestação, ele alegue má interpretação da declaração. Ou seja, gente, se acontecer algo com o Lula, e for cometido por um fanático do Marçal, ele vai dizer que nunca disse isso, que foi tirada de contexto a sua fala, que distorceram o que ele disse, e vai tirar o corpo fora. Esse é um autêntico apito de cachorro. Você manda um recado cifrado para o gado, depois que a coisa acontece, você diz
que não fez nada daquilo, que você somente falou uma besteira inofensiva e que os outros é que distorceram. Na entrevista que o coach condenado deu à TV Cultura na última segunda-feira, ele afirmou que ninguém vence Lula na eleição para a presidência em 2026. Olha que coincidência. Ao mesmo tempo que ele declara que Lula precisa morrer para ele ascender à presidência, ele já disse que em 2026 ninguém derrota o presidente Lula. Ou seja, Pablo Marçal confessa que tem a consciência de que Lula não vai perder a eleição. Ou seja, precisa acontecer algo fora do normal para que Lula perca. Traduzindo, Lula não pode concorrer. Se Lula participar da eleição 2026, será reeleito. E para Lula não concorrer, só se acontecer algo com o Lula. E o Marçal já disse: o Lula não pode estar vivo em 2026. Se assim os fanáticos do Marçal quiserem ter o candidato ideal na cabeça alucinada deles para a presidência da República. Vai vendo as conexões e o quanto isso é grave, meu povo. É difícil qualquer pessoa hoje no Brasil vencer o presidente Lula. Ele, sem a máquina na mão, venceu o presidente Bolsonaro com a máquina na mão. A não ser que ele tenha o comportamento do Biden pelo envelhecimento, com todo respeito. A idade chega para todo mundo. Se ele estiver do jeito que ele está hoje, dificilmente, na minha avaliação, alguém vence ele. Ninguém ganha dele, afirmou Marçal. O sujeito nem esconde que está torcendo para que algo ruim aconteça com o Lula, para que Lula fique doente, para que Lula perca a sanidade, que os efeitos da idade comecem a causar dificuldades no raciocínio, na atividade de Lula, torce para que Lula morra. Essa é a verdade. Esta é a torcida de Pablo Marçal. Isso fala muito sobre quem é esse sujeito. O quanto ele é desumano, o quanto esse sujeito não tem escrúpulos, o quanto ele é capaz de qualquer coisa para chegar aonde ele deseja. Mostra claramente toda a ganância de Pablo Marçal. Ele pode pisar em quem for, ele passa por cima de quem for necessário para alcançar os seus objetivos escusos. E Pablo Marçal não tem nenhuma vergonha de esconder tudo isso. Ele declara em entrevistas como um autêntico extremista de direita, que fala aos quatro cantos, pelos cotovelos, o quanto é capaz de destruir, de lapidar, de pisar em cabeças para conseguir chegar ao topo. Este é o tipo de gente que nós temos que manter afastadas da política. Pablo Marçal tem que ser neutralizado imediatamente, de forma democrática, pela justiça eleitoral. Alguém com esse tipo de comportamento, com essas ideias catastróficas, nocivas à democracia e ao futuro do país, não pode participar de eleição. Se não respeita o jogo democrático, não pode participar desse jogo. A justiça eleitoral precisa tomar uma atitude o quanto antes, porque depois pode ser tarde demais, e aí a nossa justiça eleitoral, assim como a justiça como um todo, pode ser engolida por esse monstro que está sendo criado nas barbas da democracia brasileira. Gente, dá um like aqui para fortalecer, comente, quero saber o que você pensa sobre tudo isso. Compartilha esse conteúdo, manda para os seus amigos, para suas amigas. Seguimos juntos na luta. Até o próximo vídeo e força progressistas!